Fala galerinha do bem, Amadeu na área. Olha quem chegou, a Luz de LED chegou aqui, o Boteco do Amadeu na área, trazendo notícias rápidas e rasteiras para vocês. Vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Vasco joga em São Januário ou não joga em São Januário? Vamos falar também do mercado da bola, que está muito agitado. E quando falo de mercado da bola, vamos falar também de uma situação do João Vitor, né? E de outros jogadores, Andrés Gomes, Cuesta e, quem sabe, 2 zagueiros aí que estão sendo especulados. É rapidinho, galera. É pá e bola. Tô brincando com vocês. Galera, você que ainda não está inscrito no canal Boteco do Amadeu, se inscreva, dê aquele like, curta, sabe, compartilhe, divulgue. Lá no cantinho do lado direito tem um sininho. Naquele sininho ali, você só chegar lá e pô, dá um toquinho, porque toda vez que subir um conteúdo, subir um vídeo do Boteco do Amadeu, vocês vão receber essas notificações. Então vamos direto ao assunto. Vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Vasco e Botafogo, clássico regional, que a princípio, né, o nosso diretor, Admar Lopes, falou que o Vasco vai jogar em São Januário. Só que agora, né, a hora que eu estou gravando, agora à tarde, os diretores do Botafogo estão querendo, de repente, jogar esse jogo, levar esse jogo para o Maracanã, só que o jogo da volta, a diretoria do Botafogo quer jogar no estádio Newton Santos. Vamos ver o que o Admar, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui o vídeo do Admar falando sobre especulações, falando sobre o jogo, o confronto diante da equipe do Vasco e do Botafogo. Vamos falar do João Vitor. Pegou todo mundo de surpresa agora, essa saída, né? Saída agora está sendo praticamente acertada entre Vasco e a equipe do CSKA de Moscou por 4,5 milhões de euros, que dá aproximadamente 28, 29 milhões de reais. Informação dada pelos nossos amigos do podcast Cruz Maltino lá, do nosso Rodrigo Silvério. Um abraço para você, Rodrigo, mais conhecido como Rod Silvério. E inclusive, né, já está até dizendo aí, o pessoal está dizendo que já tem até passagem comprada aí agora para ir essa semana para Moscou para fazer os exames médicos. Será? Será que realmente o João Vitor vai? E aí, Vasco? 22 dias para o fechamento da janela. E a diretoria só trouxe o Thiago Mendes. E mesmo assim, 15 dias para jogar, aí entra alguns joguinhos, 15 minutos, porque está realmente fora de forma, né? A readquirir a sua forma física, é um grande jogador, espero que ele volte o mais rápido possível, que seja titular. E temos também o Barros, né? O nosso Cauã Barros, que veio de empréstimo do América Mineiro, jogador do Vasco, onde ele já teve o contrato renovado para dezembro de 2027, um aumento salarial. Espero que pelo menos no jogo agora, no Morumbi, diante da equipe santista, né, o Cauã Barros esteja relacionado para o jogo, porque está ficando difícil. E falar também sobre o Ryan. E aí, galera, o Ryan, segundo os nossos amigos lá também do canal Atenção Vascaínos, Emerson, Flávio Dias e toda a sua equipe, que pode estar sendo negociado para o Al Hilal, lá do mundo árabe, né? O Al Hilal, que de repente possa vir fazer uma proposta, quem sabe, né? A multa para tirar o Ryan de 40 milhões de euros, 220, 215 milhões de reais, que seria realmente uma boa, né? Uma boa graninha entrando nos cofres do Vasco. Mas, pessoal, antes de mais nada, eu quero aqui só para comunicar a todos que agora é a hora dos nossos reclames, dos nossos comerciais, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Nossos patrocinadores vão entrar aqui, vão dar aquela dica para vocês, porque é eles que mantêm o canal Boteco do Amadeu aqui no ar e ao vivo e a cores. Beijo, já volto. É VaptVupt, hein, galera? Se você quer saborear aquele churrasco, frutos do mar, tomar aquela cervejinha gelada, um refri, um suquinho, você tem que ir no Empório do Bacalhau da Vila da Penha, na rua Professora Paulo Aquiles, número 4, ali no coração da Zona Norte. Procura os meus amigos e irmãos Gustavo e Gabriel Biancardi, que eles vão dar aquele atendimento preferencial. Agora, se vocês querem ter no seu comércio produtos de primeira linha, procure a Galeria CD Esportes do meu amigo Darlan Cordeiro. Ele é representante da Hidrolite Materiais de Proteção e Linha Ortopédica no estado do Rio, da Pênalti Material Esportivo aqui também no estado do Rio e das Havaianas no estado do Rio e no estado do Espírito Santo. Procure o Darlan, telefone 21 DDD 97
643-1661. Agora, se você quer fazer sua obra, se você quer fazer sua reforma, procure o meu amigo lá na Paraíba, Robson Martins, no Atacadão Casa e Construção. Sabe onde fica? No município de Capim, Bahia e Mamanguape, no DDD 83 Paraíba, 991457812. Agora, se você quer saborear aquele hambúrguer, vá na Mad Buffalo, Rua Emílio de Miranda, 118, na Vila da Penha, no coração também da Zona Norte. Só que agora, onde é Mad Buffalo? No mais novo bairro do Rio de Janeiro, no bairro Argentino. Procura o meu amigo Caju, vocês serão muito bem atendidos. O melhor hambúrguer do Brasil. Valeu, galerinha! É VaptVupt, hein? Viu, galerinha? Não falei que era rapidinho? VaptVupt. Vamos falar de Carlos Cuesta. Carlos Cuesta, que estava, já engatilhado as negociações. Entre o Vasco e o jogador, tudo certinho. Ele ganha no Galatasaray 850 mil reais, só que o Vasco realmente fez uma proposta para ele ganhar R$1 milhão. Entre o Vasco e o jogador estava tudo bem. Só que o Vasco tem que fazer as negociações com o clube, com o Galatasaray. Só que o Galatasaray, ele pagou 8 milhões de euros pelo atleta. E não quer vender por 3,5 milhões, nem por 4 milhões. Se chegar lá com 8 milhões de euros, leva Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano, que já deixou claro que não quer ir jogar na Rússia. Ele quer ser convocado, já foi convocado algumas vezes, quer ir para a Copa do Mundo e sabe, devido a essa situação toda da Rússia, a guerra, então os times russos, eles não competem em campeonatos europeus, Champions, UEFA, então fica difícil, então ele não quer ir para a Rússia. Então o Vasco, se chegar lá com 8 milhões de euros, vai levar o jogador. Mas aí também os nossos amigos lá, Fabinho, nosso amigo Chuchu lá do VDGcast, também já falou a respeito do jogador Rafael Tolói, que 34 anos, que está aí sem contrato, que pode vir jogar pela equipe Cruz Maltina, sabe? Quem sabe, né? Agora tem um outro zagueiro aí, eu não vou falar o nome do zagueiro em respeito ao meu amigo, sabe? Mas tem um zagueiro aí que de repente o Vasco, recebendo esses 4,5 milhões de euros, botando mais um bocadinho ali, traz um grande zagueiro. Só que foi passado para mim, foi passado para o Léo, nós lá do NTV, que o Vasco tinha 6 jogadores engatilhados na mesma prateleira. Então tá na hora, se o Cuesta não vier, que venha um zagueiro no mesmo nível ou superior. Mas segundo as informações que nos passaram essas informações, que seriam jogadores de alto nível. Então vamos esperar e aguardar cenas dos próximos capítulos. Porque, mais uma vez, eu volto a lembrar, faltam 22 dias para o encerramento da janela. E nós temos um confronto na Copa do Brasil contra a equipe do Botafogo, que já foi dito hoje, que o Botafogo está vendo se o BEP vai liberar aquelas novelas todas que nós já sabemos. Aí já viu como é que funciona, Mas aí nós vamos ver agora, rapidinho, o nosso diretor falando sobre o jogo do Vasco diante da equipe do Botafogo, do estádio de São Januário, e falando também sobre possíveis contratações que essa semana devem estar chegando alguns jogadores. É rapidinho, galera, olha o vídeo aí. Carioca contra o Botafogo e o mando de campo primeiro do Vasco. O Vasco não abre mão do São Januário, ou há uma possibilidade de um acordo se o Botafogo abrir mão também do Nilton Santos, dos 2 jogos serem no Maracanã. O objetivo do Vasco é claramente jogar. Desculpa, ali. O objetivo do Vasco é claramente jogar em São Januário. Okay? É esse o objetivo do Vasco, mas não posso estender. Em relação a comentar o jogo, os jogos comentam-se no final do jogo, ou seja, o sorteio é um clássico. Eu acredito que a torcida e mesmo para o espetáculo do futebol brasileiro, jogar um clássico numa quarta de final, um clássico carioca, é sempre interessante assistir. Eu acredito também que nós estamos preparados para ultrapassar o objetivo, o desafio que é o Botafogo. O objetivo do clube será chegar na semifinal, e tivemos agora um jogo recente com o Botafogo que não fomos felizes para o brasileiro. Vamos tentar reverter a situação para o nosso favor. Admar, um questionamento da torcida diário é sobre reforços, Queria saber de você como é que está o Vasco no mercado em busca desses reforços, se os nomes que estão ventilando aí no mercado são verdades, como é que está o Vasco aí em busca de novos reforços, vai contratar um zagueiro, um atacante, como é que está a questão do Andrés também? Existem várias negociações em curso, eu acredito que nos próximos dias vão haver novidades.
Em relação aos nomes individualmente, até por uma questão de sigilo, eu acredito, e é a minha teoria, que quanto maior sigilo, mais defende os interesses do Vasco, ou seja, acredito que passemos bem sucedidos na negociação, esse sigilo é importante, por isso não vou comentar individualmente, mas há negociações abertas, tanto de entrada como de saída, e durante esta semana eu acho que vão haver algumas novidades. O nosso diretor, o nosso Admar Lopes, falando aí sobre essas possíveis contratações e também falando sobre o jogo do Vasco-Botafogo no estádio de São Januário. Eu queria falar uma coisa, se realmente, né, o Carlos Cuesta chegar e vier, vamos dar mais uma vez aqui, né, dar o carimbo de top para o nosso diretor Admar Lopes. Sabemos de todas essas dificuldades que nós temos, que o Vasco tem de contratar jogadores, mas tem que contratar, porque se não contratar vai ficar difícil. Até mais cedo eu falei lá na live no NTV que eu tô igual o Léo, meu irmão. Eu acho que o Vasco passa pelo Botafogo, mas tem que contratar. Se não contratar, aí fica difícil. Aí mais uma vez nós vamos passar vergonha? Espero que não. Até para o prosseguimento, né, do Campeonato Brasileiro, que é de suma importância, estamos na zona do rebaixamento e não podemos, sabe, ter esse medo de novo, sabe? A torcida vai ficar apreensiva. Isso é muito ruim para o torcedor, porque o torcedor é o 12º jogador do nosso time, porque é a maior torcida desse planeta. Está na hora realmente de partir para cima. Contratações. Fala do Piton. Eu não estou aqui falando a respeito que não chegou proposta ou não. O Piton Milan, né, que está oferecendo aí em torno de 7 milhões pela aquisição, né, são especulações. Só que o Milan contratou o Estupiñán, jogador da seleção equatoriana que estava no Brighton, sabe? E o Milan tem um grande reserva lá também deles, né, que vem lá da escola, né, da grande escola do Milan. Então, se de repente o Milan vai contratar o Piton, vai chegar alguma proposta, só se for para de repente negociá-lo ou emprestá-lo para um outro clube. Que isso aí já é uma opinião minha. Eu não acho que de repente o Milan vai gastar uns milhões de euros, né, em torno de 7 milhões de euros, que seria até uma boa, mas e aí? Vasco, com quem que o Vasco vai contar na sua lateral esquerda se negociar o Piton? A gente reclama do Piton, nós reclamamos do Piton, mas e aí? Não sentimos falta dele no jogo contra o Atlético Mineiro? Então é isso, gente. Para você negociar um atleta, você já tem que estar com outro jogador já engatilhado, praticamente acertado, para evitar esse tipo de coisa, porque você acaba improvisando, colocando um jogador que não é da posição ali. Então são essas situações que às vezes me deixam apreensivo. Agora, sobre um outro zagueiro, eu estou, junto com o nosso amigo Leonardo Lacerda, estamos aqui apurando, por isso que eu não vou ser nem um pouquinho, sabe, apressado para falar sobre esse jogador, sobre esse zagueiro. É um bom zagueiro, é um belo zagueiro. O Léo até pediu para eu entrar em contato para tentar realmente ver se o Vasco está atrás desse zagueiro. Mas aí é aquela história. Vamos apurar, vamos aguardar e de repente, quem sabe, mais tarde, vamos trazer essa notícia aqui para todos vocês. Valeu, galerinha. Muito obrigado, fique com Deus. Sabe, e uma noite abençoada a todos vocês, que eu estou gravando agora, entre a tarde e a noite de terça-feira. Beijos, fui, desculpa aí o meu nervosismo, mas muita luz de LED para vocês, um beijo no coração e obrigado por tudo.